Bom, eu nasci em Canasvieiras, no norte da ilha, mas não foi na beira da praia, foi na colônia penal, onde meu pai cumpriu pena por alguma delinquência que ele fez na juventude. Eu nasci junto com meus 4 irmãos na colônia penal, e onde passei praticamente toda a minha primeira infância, né? No meio de pessoas que tinham cometido crimes, mas que eram tratadas de uma forma respeitosa pelo sistema carcerário da época. A colônia penal era um modelo maravilhoso, pode-se dizer, apesar de a pessoa da família do preso também ficar refém, ficar sem a liberdade. Mas o preso em final de pena, ele tinha a oportunidade de cumprir com a sua família e ficar mais próximo da ressocialização e tentar uma vida nova na rua. Então eu cresci no meio de outras crianças, filhas de presos também, e onde nunca faltou alimentação, a gente sempre teve sempre houve fartura de alimentação. Na verdade, quando meu pai saiu da colônia, a nossa infância se tornou mais difícil, porque a gente passou a enfrentar um problema que até então nos era desconhecido, né? O preconceito. O estigma de ser filho de preso nos incomodava muito, nos limitava, né, no meio de uma sociedade, de uma comunidade de pescadores, uma vila tradicional, e que nos via assim, com certo temor por sermos oriundos da colônia penal. Mas isso tudo a gente driblou com trabalho e também com dignidade. E o fato é que meus pais, meu pai e minha mãe conseguiram nos criar de uma forma honesta, né? Sem que a gente tivesse que apelar de alguma forma para sobreviver. Não tivemos condições de estudar como deveríamos estudar, mas de certa forma o trabalho infantil, o trabalho acabou facilitando assim, que a gente sobrevivesse esse período assim, mais duro. A colônia penal fica onde hoje é o Sapiens Park, na divisa entre Cachoeira do Bom Jesus e Canasvieiras. Era uma colônia, uma área enorme, uma área verde, com 8 casas, onde moravam 8 famílias diferentes, de presos diferentes, condenados por diversos crimes, dos quais a gente não sabia exatamente o que tinha acontecido. E um alojamento com os presos solteiros. Sim, e a guarda desarmada, havia um relacionamento assim, não de camaradagem, mas de respeito entre a guarda e os presos. E eu saí da colônia penal com 5 anos de idade, né? Então, meus irmãos eram um pouco mais velhos. Era um modelo que deveria ser reestudado, né, de ressocialização dos presos. Ao invés dos caras ficarem na tranca o tempo todo, lá se tinha liberdade, se plantava, tinha um campo de futebol, tinha uma escola, os presos trabalhavam. Havia uma possibilidade assim, de reintegração do sentenciado. Meu pai saiu em livramento condicional, eu tinha 5 para 6 anos de idade, fomos morar em Canasvieiras. Lá a gente não nos adaptamos à vida de pescadores, a gente não éramos pescadores. Meu pai não era pescador, mesmo assim meu irmão trabalhou na pesca. Eu durante muito tempo trabalhei também para ajudar em casa, vendi picolé, fui servente de pedreiro. Muitos dos tijolos daquelas casas que hoje estão lá em Canasvieiras eu ajudei a carregar e descarregar. E sonhava em ser jogador de futebol, achava que jogava bem e tal, mas nunca deu certo. E até que certo dia eu virei jornaleiro. O primeiro jornaleiro do norte da ilha fui eu. Eu vendi o Estado. Em determinado período, eles mandavam um pacote de jornal lá para o hotel, onde a minha mãe trabalhava como lavadeira. E eu tinha uma bicicletinha, botava na garupa da bicicleta e saía vendendo o jornal. Nos 2 primeiros 3 dias eu tive alguma dificuldade, mas logo fiz uma freguesia, vendia o jornal com rapidez, ganhava gorjetas, ganhava mimos, presentes, lances e tal.
E sempre sobrava um dinheirinho para eu guardar um jornal para mim. Esse que era o grande barato. Então, com o dinheirinho que sobrava das gorjetas, eu guardava um jornal. E daí eu lia as notícias de futebol, as notícias que me interessavam, lia para alguns amiguinhos que não sabiam ler exatamente, alguns pescadores, e levava o jornal para o meu pai, que em casa acabava de ler o jornal. Esse foi meu primeiro contato, assim, né, físico com o jornal. Aprendi a ler jornal com meu pai, ele explicou como dobrar, o que é uma manchete, relacionar as chamadas com as matérias. Então, o meu pai, ele era uma pessoa, assim, de um nível intelectual bom, sabe? Sempre me deu livros, gibis e tal. Isso me ajudou também. Então, daí, eu precisava trabalhar, estava saindo da infância, indo para a adolescência, entrando no segundo grau, né, no ensino médio, mas família pobre, precisando de trabalho, até que um dia um parente do meu pai conseguiu que eu fosse trabalhar no escritório dos Diários Associados de Santa Catarina, os velhos Diários Associados do Assis Chateaubriand, que tinha um escritório lá na Agronômica, na Fricaneca. A princípio eu era o entregador era um office boy, né? Office boy. Logo em seguida, os Diários Associados criou uma sede lá no Saco dos Limões, na rua João Motes Pezin, assim, cheio de uma coisa megalomaníaca, um prédio enorme. Mas o jornal não funcionou porque era feito de uma forma muito arcaica, estúpida até. Era feito à base de recortes tirados de jornais Gillette Press, né? Então eu era office boy, eu vinha para o centro, comprava vários jornais de São Paulo e Rio de Janeiro, e lá eles cortavam e faziam outro fotolito e faziam o jornal. E a verdade é que eles não pagaram os gráficos, não pagaram ninguém, durou 6 meses e fechou a odisseia dos associados retornarem em Santa Catarina. Fiquei algum tempo também sem saber o que fazer, até que fui parar no jornal A Gazeta. A Gazeta é um jornal tipográfico, histórico, maravilhoso, da rua Conselheiro Mafra. O jornal foi fundado por Jairo Calado e na época era administrado pela dona Maria Inavaz, uma senhora da sociedade de Florianópolis, rigorosa, mas uma pessoa justa. E o jornal tipográfico, com linotipo, onde eu passei a fazer revisão, copydesk, era office boy, depois aprendi a diagramar, isso antes da maioridade, antes de eu ir para o quartel, porque eu servi Então, já tinha uma base né, eu gostava de ler e estava aprendendo a fazer um jornalismo que, né, jamais teria tido oportunidade se não fosse a Gazeta, né, na verdade. Fui para o quartel, servi 1 ano na base aérea. Quando eu voltei, eu já fui para a Gazeta de novo, elas assinaram minha carteira. Seu Carlos de Freitas é preciso ser citado. Meu grande mestre, o guru, Carlos de Freitas, uma pessoa maravilhosa, que me ensinou, ele confiou em mim e me deixou aprender o ofício de jornalista, né? Carlos de Freitas. E além de copidescar e revisar, eu passei a refazer a coluna social de Celso Pamplona, que foi um colunista social famoso aqui no estado, a loira platinada. Ele escrevia, o texto dele vinha assim meio borrado, o linotipista vivia reclamando. Então eu comecei a reescrever e fazia rádio escuta. Ficava fazendo rádio escuta, aprendendo a fazer notícias, na verdade, né? Até que um dia o Freitas me mandou fazer uma primeira cobertura de polícia. E eu fui, dei conta e comecei a fazer e aprender. Naquela época, o Jornal Estado estava começando a ser um jornal offset. A Gazeta era o segundo jornal mais antigo do Estado. O Estado era o mais antigo, a Gazeta era o segundo. E o Estado estava evoluindo, o Diário Catarinense estava começando a chegar em Florianópolis e a Gazeta estava ali parada no tempo. Jornalzinho de 8 páginas, tipográfico,
Eles brincavam que a Gazeta... Mas o Freitas fazia aquele jornal como se ele estivesse fazendo o maior jornal do mundo, assim, né? Uma seriedade incrível. Né? O Freitas é um grande poeta, tá? Na verdade, além de jornalista. E em determinado tempo, 5 anos depois, ele foi para a Notícia. Ele foi para a Notícia e me levou para a Notícia. Eu confesso que inseguro, né? Porque já tinha aquela exigência de ser jornalista formado e eu não era. Mas isso também foi um desafio para mim. Então eu não estava praticando ilegalmente a profissão jamais, né? Eu estava praticando a profissão legalmente e para mim era um desafio eu ter que fazer o trabalho bem feito, para não competir, mas para ser pelo menos igual ao colega diplomado que participou da cobertura comigo. E virei repórter. De cuidar da vida, e também houve um certo momento na minha vida, assim que eu saí da aeronáutica, a minha namorada na época, a Marli, a Lica, ela ficou grávida. A gente era jovem, né? Ela engravidou, tivemos um bebê, mas o bebê teve um problema que a gente na época não conseguiu identificar, o bebê morreu com um dia de vida. Isso nos abalou de certa forma, assim, emocionalmente, uma certa depressão e tal. E não estou dizendo que tenha sido isso, mas isso também, mas a necessidade de trabalhar para ganhar, não tínhamos uma casa, eu morava em um barraco com meus pais, sabe, então... eu creio que o tempo que me faltou na faculdade, talvez eu tenha ganho com o tempo que eu passei dentro das redações e gráficas, ajudando pessoas diplomadas, aprendendo com pessoas diplomadas com quem eu trabalhei, né? Era uma troca, exatamente. Então eu aprendia com o cara que estava vindo da faculdade, mas dava a ele a possibilidade de chegar numa redação de jornal completamente virgem, né? E ter a condição de encarar uma pauta, encarar uma boa cobertura. Era uma parceria mesmo, assim, de eu aprender com... Eu mais aprendi, na verdade, do que ensinei. No Jornal Estado, eu fui na área de polícia, assim, mas eu acho que o meu grande período, assim, como repórter, foi em A Notícia, e 2 fases distintas. Lá no começo da minha carreira, quando eu era repórter de geral aqui da sucursal, e surgiram os primeiros movimentos grevistas, as greves do magistério, as greves do funcionalismo público do estadual, as greves da Eletrosul, os primeiros acampamentos dos trabalhadores sem terra aqui na capital. Isso tudo me fortaleceu como jornalista e como cidadão também. Eu acho que essa fase da notícia foi fundamental, até porque, apesar da gente saber que a direção da notícia tinha seus interesses políticos também, a redação era de certa forma independente. A gente tinha uma independência na redação da notícia, e independência inclusive de produção, a gente podia fazer grandes matérias, a gente sempre teve espaço. A Notícia foi um grande jornal no estado, faz muita falta a Notícia, faz muita falta. E depois, na minha última passagem pela Notícia, o AN Capital. Foi quando a gente inaugurou aquela fase de jornalismo não comunitário, o jornalismo de bairro, mas o jornalismo de cidade. A Notícia até então, era difícil alguém ligar para a Notícia para passar alguma pauta. A gente começou do zero, criamos uma estrutura de atender os bairros, de olhar para os bairros, dar espaço, cobrir a Câmara Municipal, cobrir a Prefeitura, cobrir a cidade. Criamos uma identidade da notícia em Florianópolis que não tinha. A Notícia era um grande jornal estadual, circulava muito bem em Joinville, no norte, ia até o oeste, ia até Criciúma, mas não penetrava na capital por causa do Estado, por causa do Diário Catarinense. Então o AN Capital foi fundamental para a Notícia quebrar esse paradigma de ser um jornal do interior. E, por outro lado, foi fundamental também para resolver um monte de problema urbano da cidade, problema comunitário, problema de bairro. A gente ajudou muito. A Rosane Lima, repórter, fotógrafa, que nos acompanhou, muitos repórteres por aí,
a gente ajudou a cidade. Acho que hoje em dia a cidade carece de repórter na Câmara, de repórter na rua, para mostrar os problemas urbanos que enfrentamos aí no dia a dia. Eu acho que o meu diferencial, a minha facilidade era o fato de eu ser um nativo, um cara que conhece a ilha de ponta a ponta, sabe como lidar, sabe como falar com o pescador, sabe como falar com o agricultor, sabe como falar com o homem da cidade, o homem urbano. Então eu acho que o fato de eu conhecer a cidade, conhecer as cidades vizinhas também, me ajudou muito, né, nessa trajetória aí como profissional. E a cidade é o nosso quintal, é onde a gente vive, as pautas estão pipocando. Se a gente olhar pela janela do ônibus, se a gente olhar pela janela do carro, a gente vai ver 500 pautas por aí pipocando. Se a gente conversar com qualquer pessoa, a gente vai ver uma pauta. Então, eu acho que é isso, é andar pela cidade, ter prazer de conversar com as pessoas da cidade, ter carinho pela cidade, eu acho, que é isso. Acho que é um pouco disso aí. Foram várias pessoas, assim, além dos focas, que eu não posso esquecer, que vieram para a redação, que houve essa troca aí. Houve pessoas assim que maravilhosas, tipo o Ademar, como já falei, o Renan Antunes, com toda a sua bravura, né? O Celso Martins, uma figura que eu amo de paixão, o Carlos de Freitas, Elaine Tavares, certo? Muitas pessoas importantes, né? Hoje em dia a gente tem aí Fábio Bispo, mas lá no passado tinha outras pessoas, o Carlos Damião, uma pessoa importante também no jornalismo, na minha trajetória. Muitas pessoas, eu não posso deixar de citar o João Carlos Cachorrão Mendonça, o João Mendonça, o João Carlos Mendonça também. A gente fez uma parceria na editoria de polícia do Jornal do Estado, uma época, a Edipol. A Edipol segurou o Jornal do Estado durante anos. Estava tudo caindo aos pedaços, mas a Edipol estava ali, ó. Tinha carro à disposição, tinha fotógrafo à disposição e a gente fazia um trabalho bacana. Eram 5 repórteres na Edipol. Eu, o Diógenes Botelho, a Adriane Okada, Pedro Fernando de Oliveira, lembra? O João Carlos. Então, a editoria de polícia foi importante também na minha formação como repórter. Eu acho que, assim, voltando lá ao passado, a cobertura daquelas greves iniciais, até pela minha inexperiência, até pela minha condição, foram desafiadoras para mim. E depois, como repórter, já no final de carreira, como repórter mesmo, autopautável, eu me pautava, às vezes eu não tinha nem pauta, só tinha uma ideia. Eu ia para a rua, voltava com 4 pautas. Eu acho que nesse último período, como repórter de rua mesmo, o meu envolvimento com a pesca da tainha, isso foi assim, fundamental para que eu criasse uma condição lá no jornal, na redação, de ter essa condição mesmo, de ter um carro, um fotógrafo. A pesca da tainha, nós fomos o primeiro jornal a falar sobre a necessidade de criação de cotas, porque a forma como estavam se pescando tainha, de uma forma indiscriminada, tanto a parte industrial quanto o setor artesanal também, porque a rede de arrasto da pesca artesanal é predatória também, Então, a gente alertou para essa necessidade de preservação dos estoques de cardumes e tainha, para que as tainhas das ovas de ouro não se esgotassem, né? E hoje em dia eu fico feliz quando vejo que a portaria do Ministério que define a regra para a pesca da tainha define lá cotas. Pô, a gente falava isso há 8, 10 anos atrás, hoje eles estão praticando. E algumas coberturas pitorescas assim da cidade, por exemplo, teve uma época que surgiu o boato que tem um casal de gaviões carcará habitando a Praça 15. Daí, pô, vamos ver. Daí chegamos na Praça 15 e ninguém sabia do gavião carcará. Um ouvia dizer, outro achava que era mentira. E eu sempre levei umas bananinhas de lanche na minha mochila. E tinha um fotógrafo, o Daniel Queiroz, que sempre colava em mim. Daí, pô, conversamos com as pessoas, com o engraxate, conversamos com todo mundo, mas nada de carcará.
Daí eu peguei uma das bananinhas, joguei assim no chão, 2 bananinhas na verdade. E imediatamente começou a sabiar, sanhaço, toda a passarada pequena foi em cima da bananinha. Imediatamente, no coqueiro mais alto da Praça 15 ali, o bichão abriu as asas, deu um berro, foi lá na companheirinha dele, deu uma galadinha, ela deu outro berro, os 2 abriram as asas e saíram voando pela cidade. Pô, foi mágico, foi assim um momento de extrema alegria. Afinal, eu encontrei os carcarás da Praça 15. Eu já estava desistindo, assim, daí joguei a bananinha, assim como o último. E os passarinhos se movimentaram, alertaram o carcará lá em cima, entendeu? Foi. Na verdade, é um casamento, é um casamento. Apesar de nem todos os casamentos serem bons, é um casamento, né? Fotógrafo e repórter é uma coisa só, assim como o motorista da equipe, né? É uma coisa só, é uma equipe. Houve, assim, eu testemunhei, houve muitas colegas que criaram, que brigavam, que havia problemas de relacionamento e tal, mas por outro lado, a maioria das pessoas que queriam fazer um bom jornal entendiam que independentemente de gostar ou não gostar, às vezes as pessoas não precisam se gostarem, né? Mas estão fazendo o trabalho, é fundamental, fotógrafo, repórter. Não existe uma boa reportagem sem uma foto, assim como não existe uma boa foto sem... Né? O meu primeiro livro foi Os Subterrâneos da Liberdade, Os Astros pelos Tempos, Jorge Amado. E aí dali eu teria a Mariana, a minha filha. Eu acredito assim que hoje eu estou lendo aquele menino lá, Giovanni, o menino lá do Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome. Mas assim, Caco Barcelos, os livros de Caco Barcelos, o Gabeira, lá no início da carreira, aquelas pessoas que nos despertavam a vontade de ser rebelde, de ser revolucionário, de fazer alguma coisa por alguém, né? De mudar um pouco esse estado de coisas. Assim. A reportagem é o suprassumo do nosso trabalho, é poder ter um trabalho atemporal, né? Um trabalho de pesquisa, de muita checagem, de muita apuração, de muita conversa com o entrevistado, com os entrevistados. A reportagem é onde a gente consegue esgotar um determinado assunto e abrir o leque para vários outros temas paralelos ou não, né? A reportagem, durante muito tempo, foi o que me deu ânimo, que me alimentou né, querer ser repórter, querer ser jornalista, né? Eu acho que a gente, no jornalismo de hoje em dia, que a gente vê as condições de trabalho tecnológicas evoluírem, mas não digo nacionalmente ou internacionalmente, tem várias pessoas fazendo bons trabalhos jornalistas, né? Mas a cidade, eu gosto de falar sobre o quintal, a cidade, Florianópolis, a nossa região, faz falta, tem milhares não, mas tem uma centena de pautas aí a serem descobertas, a serem feitas e estão passando porque falta reportagem. Os jornais não investem mais em reportagem, infelizmente. O que eu faço? Às vezes na reunião de pauta eu queria me livrar daquilo ali. Daí eu sugeria uma pauta qualquer, o Gavião da Praça 15. Daí eu penso, o Gavião da Praça 15. E daí uma ideia, tu vai pra rua com uma ideia e conversar com as pessoas, essa ideia ela se desenvolve, se transforma numa realidade, além de te proporcionar a chance de trazer outros assuntos, assim, paralelos ou não, correlatos ou não. Eu acho que o segredo é estar na rua, Elaine, é ir para a rua, é olhar as pessoas nos olhos, conversar com as pessoas, olhar a cidade, né? Ver a cidade, conhecer o meio em que se vive. E acima de tudo, muitas vezes eu saía
com um fotógrafo, com uma ideia, com a pauta que eu mesmo criava. Daí aparecia uma fonte, o fotógrafo comentava, pô, parece que o cara estava te esperando aqui. Então a sorte sempre me acompanhou, né? Sorte de repórter, sempre e conversar naturalmente, sem impor uma barreira entre o entrevistador e o entrevistado, ser igual, ser humilde, ser generoso, entender o que o entrevistado quer te contar, o que ele quer te dizer, o que ele quer mostrar. Porque muitas vezes a gente não percebe, não ouve, não enxerga uma coisa que está na nossa frente, que basta uma conversa, basta um olhar. Foi muito nessa sensibilidade, assim, sabe? Não tem muita técnica, assim, que eu tenha desenvolvido. Foi mais a intuição mesmo. Intuição e curiosidade, vontade de aprender, vontade de saber, de conhecer, entendeu? Curiosidade. A cidade está privatizada, eu acho que privatizaram a cidade. A maior parte da cidade está privatizada. O poder público, ele delega, ele transfere os problemas para terceirizadas, ele não resolve o problema do esgoto da Lagoa da Conceição, ele não resolve o problema da falta de balneabilidade e de Canasvieiras e vizinhança, ele não resolve o problema do Rio do Brás, que é um rio morto, ele não resolve o problema dos 40 quilômetros de cano de esgoto enterrados à toa lá do Campeche, no Ribeirão da Ilha. Entendeu? Então a administração pública vai empurrando com a barriga, apostando no esquecimento das pessoas, apostando no envolvimento, no interesse político de outras pessoas e vai empurrando as questões com a barriga e os problemas básicos da cidade não são resolvidos. O norte da ilha está com surto de diarreia. Eu não pesquisei, mas se tu for em Canasvieiras, tu vê o Rio do Brás e as pessoas se banhando ali na beira do Rio do Brás, tu vai entender por que as pessoas estão com diarreia. Daí a UPA de Canasvieiras fica lá com 3.000 atendimentos por causa da diarreia, e se tu tem uma pressão alta, tu não consegue ser atendido porque tem 3.000 pessoas com diarreia na tua frente. Então são problemas que faltam ser vistos, enxergados, né? A Câmara de Vereadores. Que vergonha que eu tenho da nossa Câmara de Vereadores. Que vergonha. A nossa Câmara é vergonhosa. Essas pessoas que estão na Câmara não mereciam estar na Câmara. Falta um repórter na Câmara de Vereadores. São pessoas... setoristas? Sim, falta um repórter na Câmara para cobrar dessas pessoas de seriedade no que eles estão fazendo, sabe? Eu tenho vergonha da Câmara. Olha, eu tenho saudade do seu Michel Cury, do seu Lúcio Piazza, porque, pô, com esses biricó da vida... Eu também trabalhei em televisão nesse período, né? Eu trabalhei em todos os jornais daqui, a Gazeta, o Estado, o Jornal de Santa Catarina, a Notícia, menos no DC, mas trabalhei na RBS numa época que a RBS comprou a Notícia, ficou 2 anos e fechou. Eu também passei muito tempo como pauteiro de TV, da antiga TV Cultura, lá do Morro da Cruz, do SBT, lá do SCC, da Record. Fui muito tempo pauteiro também. E foi um período que eu me diverti, né? Então tinha aquela mescla da loucura da notícia, da loucura de fazer tudo muito rápido. Ao mesmo tempo tinha a beleza da imagem, a beleza da informação instantânea, da notícia rápida. A TV também foi muito legal, a experiência que eu tive na TV. Sempre como pauteiro, chefe de reportagem, né? Nunca como repórter. Foi muito interessante esse período. No começo, quando eu tratei com repórteres que estavam começando, querendo aprender, né? Vislumbrando um futuro, foi bacana, porque houve realmente uma troca. O grande problema era lidar com as estrelas da TV, os estrelas, que não só ignoravam a tua pauta, como te menosprezavam, usavam da arrogância, porque eles apareciam no vídeo e tinham um salário maior, bem maior do que a gente. Então, existem 2 questões. Bacana, agradável, de aprendizado com os jovens e deixa quieto com as estrelas. Né? Falta jornalismo, né, Elane? Falta jornalismo, falta
falta repórteres, falta gente na rua, falta gente na Câmara, falta redação vibrante, falta as pessoas terem coragem de dizer para o redator-chefe que ele está fazendo uma merda de jornal se ele continuar sendo submisso ao diretor, porque o diretor é submisso ao prefeito. Hoje os jornais existem, infelizmente, para tomar dinheiro de prefeituras, do governo do estado. Infelizmente é isso. Infelizmente é isso. Eles não querem pessoas que contestem nas redações, eles não querem pessoas que pensem, mas que pensem na profissão como algo que não precise ficar 10 horas trabalhando e bater o ponto com 5 horas e trabalhar 5 horas de graça, como se faz aí, sabe? Falta jornalismo, falta as televisões, os editores, pelo amor de Deus, os editores, eles precisam ir para a rua, saber o que um repórter passa na rua, saber o que é para não simplesmente ficar censurando, ficar fazendo assédio moral. Falta jornalismo, falta jornalismo. É uma pena, mas falta. Eu acho assim, ó, primeira coisa, joga a vaidade na lata de lixo, sabe? Pare de olhar o próprio umbigo, olhe o horizonte, olhe a janela, repito, assim, eu gosto de usar isso assim como, olhe a janela, olhe para a rua, leia jornal, veja TV. Hoje em dia, muitos jovens não vê TV, não vê noticiário, não lê jornal. Os assuntos que lhe interessam são os assuntos só do seu entorno. O que não é do entorno, não interessa, não é visto como pauta. Então, acho que falta um pouco disso, das pessoas se despirem da vaidade e enxergarem a cidade, enxergarem as pautas que estão por aí, enterradas no esgoto ou, né? Não foi muito difícil, não teve outra escolha, né, Elaine? Ou tu é o que tu é, ou tu nunca vai ser nada. Então eu sou fruto do que eu sou resultado da minha formação familiar, né? Eu sou resultado de um pai delinquente, mas um pai consciente politicamente, de uma mãe guerreira, trabalhadeira, feito um trator. No início da juventude, o apelido da minha mãe era Gipão, porque ela trabalhava. Então, acho que é isso, né? Essa formação familiar, não tem como tu não ser uma pessoa que valorize os direitos humanos, que valorize, né, a justiça social. Não tem como não ser. E ser de esquerda não é nenhum crime, não é nenhum bicho de sete cabeças. É tu olhar o ser com solidariedade, não com caridade. É tu olhar o mundo com justiça social, valorizar os direitos humanos, não só como uma frase bonita, mas os direitos humanos são fundamentais para que a humanidade sobreviva, né? Eu acho que é isso. Essa é a minha formação política, além dos cadernos do Terceiro Mundo, que eu li muito na juventude. A presença das mulheres nas redações. Isso mudou, foi fundamental para acabar o machismo, para acabar aquela história de que eu sou o melhor, eu que mando. A presença das mulheres nas redações, em todas as redações, nas televisões, nos jornais, a sensibilidade das mulheres, a contestação das mulheres, foi fundamental. Eu aprendi muito com a Elaine Tavares, aprendi muito com a Rosane Lima, com a Adriana Ferronato, com todas as mulheres com quem eu trabalhei. Sabe, isso foi fundamental para as redações ficarem mais sensíveis, mais alegres, sabe? Os homens eram muito bebedores de cachaça apenas. O jornalismo tem toda a chance do mundo agora que a gente tem internet, tem toda a tecnologia do mundo. Agora é a vez do jornalismo
reagir, mostrar que é possível, né, fazer tem sim, o jornalismo tem. O que precisa é isso, é encarar o jornalismo como uma profissão que protege, que defende as cidades, as pessoas, que fiscaliza o dinheiro público, né? O jornalista é o fiscal, tem que ser o fiscal da cidade, do estado, do país, né? Eu acho que é isso. O jornalismo tem todo o futuro, eu acho que tem. Mesmo que acabe-se todas as florestas, que acabe-se o papel, eu acho que o velho será o novo um dia. Fica sentadinho, ele vai abrir os trabalhos. Eu quase chorei! Eu quase choro aqui. E aqui, vê se tu lembra esses caras aqui. Jornal de Santa Catarina. O João, aqui laboratorista. O Hélio Matozinho. E aqui eu fui soldado, aqui, ó, soldado da base aérea. Totalmente diferente. Até que era bonitinho. Na 19 para 20. Só que eu fui tão relapso, eu era meio revoltado. Eu nunca fui carimbar lá, carimbei uma vez só, nunca mais fui. Como é que tá esse teu livro? Tá só assim. Tá na primeira vez dessa entrevista, já vai. Sabe por quê? Porque tu tem que narrar mais a parte da velada.